De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, mais uma vez o Câmara Debate e essa semana falando sobre recursos hídricos, a importância da preservação da água, envolvendo diferentes aspectos na área urbana e na área rural, legislações, enfim. Essa semana você fica conhecendo um pouco mais de como a sociedade pode contribuir para que a gente tenha esse bem natural por muito mais tempo. E hoje vamos falar especificamente sobre a parte de legislações na área rural, envolvendo e também na área urbana, envolvendo o uso da água. E para a gente discutir esse assunto aqui, eu agradeço imensamente novamente a presença aqui da representante da Comissão de Meio Ambiente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, advogada, que é a doutora Letícia de Almeida Maestre. Muito obrigado pela sua presença novamente aqui, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, agradeço a presença do vereador Leles, professor Euclides, agradeço a confiança que a OAB depositou em mim e estamos aqui para poder contribuir, poder aprender. Muito obrigada. E levar informação para os nossos produtores aí que precisam tanto saber alguns detalhes importantes para não ter problemas com as entidades ambientais, os órgãos ambientais futuramente. Aqui conosco também um amante da natureza, é o professor Euclides Lima, que é doutor em engenharia química, professor, pesquisador e proponente de um documentário, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui também, que é o Murundu, que fala sobre justamente as nascentes que abastecem a cidade de Uberlândia e a importância da busca histórica e preservação dessas nascentes, que é o Euclides Lima. Muito obrigado pela sua presença aqui, Euclides. Muito obrigado, é um prazer poder participar desse programa e poder contribuir um pouco, para levar as informações a toda a população e também, junto com os colegas, aprender um pouquinho e divulgar esse documentário que foi uma ideia aí de vários colegas, e chegou a esse resultado maravilhoso e num momento muito importante que a gente precisa de cuidar da água para essa geração, porque a gente falava das futuras, mas nós tivemos problemas com água, então eu acredito que essa divulgação ela é muito importante e veio no momento certo. Bom, e aqui o Leles Lima, vereador, novamente conosco, sempre aqui contribuindo com o Câmara Debate. Obrigado, Leles. Claro, inicialmente eu dou graças a Deus pela oportunidade, eu quero saudar aqui os participantes desse debate de hoje, doutora Letícia, professor doutor Euclides, e saudar Fernando também, parabenizar por mais um programa, agradecer intensamente pelo convite, é sempre uma grande satisfação poder contribuir. E ao nosso telespectador aqui a nossa saudação, obrigado pela audiência, esperamos aqui junto com os nossos professores nessa oportunidade, contribuir, levar informação até você, que esse é o papel. Então, parabéns mais uma vez pela temática tão relevante, tão importante, e espero aqui trazer informações especiais nessa ocasião. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço aqui a presença de vocês e agradeço você em casa também que nos acompanha. E vou começar com a Letícia Damas à frente aqui, tratando-se de preservação e legislação. Parece que um não caminha independente do outro, Quando se fala em preservação, logicamente que vem alguma lei ali específica para poder, para que haja efetivamente uma preservação numa propriedade rural, enfim. Agora, se não houvesse essas legislações específicas, você acredita que a gente estaria numa situação pior do que está hoje? Ah, com certeza, com certeza. Apesar de que a própria Constituição, ela já traz muitos artigos de preservação do meio ambiente, de preservação do recurso hídrico, de preservação da água, que ele está interligado à vida, à dignidade humana. Não tem condições de qualidade de vida sem a proteção do meio ambiente. Infelizmente, a cultura do brasileiro é cumprir estritamente o que está na lei e olhe lá. Então, a legislação ela é bem efetiva para poder preservar esse meio ambiente. Agora, os proprietários de terras, especificamente falando da área rural aqui, logicamente que existem as legislações na área urbana também, mas os proprietários, os produtores estão se sensibilizando aos poucos com essa causa? Claro, Vocês têm visto ali, diante de atendimentos,
de atualizações de cadastro, enfim? Não, o produtor, o empreendedor, ele quer andar legal, de acordo com a lei. Ele não quer descumprir, ele quer sim proteger o meio ambiente por causa dessa preocupação atual e das futuras gerações. É a terra que traz o alimento, a forma de vida dele. Então, a degradação ela é ocasional, ela não é inerente a esse produtor. Ele não quer degradar. Não é a intenção não dele. Não é intencional. Talvez tenha sido um dia, né? A falta de consciência. Porque houve uma exploração desenfreada, né? Para chegar numa situação que está hoje, né? Euclides e o Lelis. Isso a gente vê e é notório. Isso não tem... Já teve um tempo em que o produtor não estava, vai me desculpar a expressão, não estava nem aí para isso. Queria produzir, enfim. E se não viessem as legislações, acho que estaria até hoje, não sei. Não, ocupar, né, cada pedacinho de chão, né, até chegar na beira do rio ali. Todo o espaço possível, né? Para pastagem ou para culturas, né? E sem se preocupar que no futuro poderia faltar, né? A cobrança, a natureza, com certeza, ela devolveria um dia, né? Isso aí, sem dúvida, vale no início aqui a gente lembrar que a gente depende 100% do meio ambiente. Então, tudo que a gente planta lá, a gente colhe com benefícios ou prejuízos. Então, na verdade, o ditado que tudo que planta a gente colhe, né, é exatamente o descuido também. E lembrar, né, que a temática aqui de recursos hídricos, nada substitui a água, a gente depende integralmente da água, mas essa preocupação, vamos dizer assim, que a evolução da informação pro produtor rural foi muito bem dito, doutor Letícia. Talvez o produtor, ele quer ter um bom relacionamento, mas como o mundo está muito mercantilista, hoje a produção ela tem que cada vez mais crescer, o custo é maior, o custo é maior para produzir. Então, nunca deixamos aqui de lado, sem dúvida, a premissa mesmo é a consciência, a conscientização. Porque vamos pensar daqui 50 anos, né? As outras gerações, o que elas estarão vivendo. Então, sem dúvida, o ser humano tem que ter um relacionamento, tem que ter uma política de relacionamento com o ecossistema, com o meio ambiente, pensando que nós somos 100% dependentes dele. Onde a gente cultua muito o relacionamento entre pessoas, né? É claro que isso é importantíssimo, mas talvez a gente define só como importante o relacionamento interpessoal e com o meio ambiente. E ele cobra, ele é duro. O ecossistema, quem trabalha com isso sabe que quando a natureza mira, Fernando, não tem como. Aí ele, de repente, vai cobrar da sociedade, o que tem acontecido, né, nos dias de hoje. Na verdade, não é nem essa dependência que a gente tem no meio ambiente, é essa interação porque nós fazemos parte dele, né? Sim, o erro do ser humano é achar que não tá inserido no... Eu estou fora, na verdade, quando ele está embrenhado completamente, ele faz parte, fora, né? É todo um contexto, né? Sim. E o Lelis bem falou aí, mais uma vez, a preocupação com gerações futuras, e o Euclides citou bem aqui, tem que já se preocupar a partir de agora, né? Exato. Lógico que existe programas de conscientização, de educação para as crianças e tudo, mas falta um pouco essa educação ambiental para os adultos, né? Não, com certeza. Eu me lembro muito bem, quando eu estava na graduação, foram os primeiros momentos de informações sobre essas questões ambientais. E faz pouco tempo, que data da década de 80, as primeiras legislações sobre o meio ambiente, né? Então, o estudo era muito novo, né? E as indústrias, por exemplo, não estavam preparadas para tratar os seus efluentes, tratar os seus resíduos, né? Muito menos essa questão rural também. Então, agora que foi inserido aí nessa década de 80, que eu falo que eu recebi as primeiras informações, mas hoje nós vemos nas crianças, nossos filhos, né, recebendo essas informações e inclusive cobrando da gente, né? As atitudes, quanto tempo demora no banheiro, o que a gente faz com o resíduo. Então isso é uma questão que vai levar gerações, mas nós já estamos atravessando aí uma fase onde obteremos bons resultados com relação a essa questão dessa tratativa do meio ambiente. Bom, e prova disso e exemplo disso, e a gente pode falar agora, é esse documentário que você produziu, você é proponente na Lei Municipal de Incentivo à Cultura e foi aprovado e foi produzido esse documentário, inclusive enquanto a gente conversa falando sobre ele aqui, algumas imagens vão aparecer e deixa comigo aqui a capa, depois eu vou mostrar.
Você que esteve ali, pelo documentário, a gente vê, você entrevistou várias pessoas, entrevistou especialistas, entrevistou pessoas que vivem diretamente próximo à natureza e que são ambientalistas e preservam, autoridades ambientais, falando sobre as nascentes que abastecem a cidade de Uberlândia. E no seu ponto de vista, ali no dia a dia, captando as imagens, as entrevistas e vendo o que está acontecendo, uma pesquisa realizada do que foi e o que é. Qual foi a percepção que você teve? Assim? É motivo de alegria ou de tristeza a realidade que estamos hoje diante do passado? Então, é motivo de preocupação. Eu confesso que quando começou a história do documentário, foi para a gente mostrar o rio, para a gente conhecer o rio e mostrar o rio. E durante esse processo, nós tivemos a oportunidade de conversar com essas pessoas ribeirinhas, né, de avaliar a própria nascente, como que ela era, que foi uma surpresa. Até então eu não tinha ido na nascente, né? E o formato com os murundus, entender o que significa os murundus, né? É onde é uma região que fica, que é uma esponja que absorve essa água, que armazena no período chuvoso e depois drena no período seco para poder complementar, né, o rio e manter as nossas casas aí abastecidas de água. E depois a preocupação grande com a população de Uberlândia, porque muita gente não sabe realmente aonde nasce o rio, até onde ele vai, qual o percurso que ele faz, né? Então, muitos depoimentos que foram apresentados no documentário demonstram isso, que a cidade ainda não conhece, não valoriza o rio. Aí, se a gente pensar no Rio Sena, né, eu estive em Lisboa, no Rio Tejo, o tanto que as pessoas elas viajam para ir lá adorar e curtir o rio, né? Então a gente fala do Parque Linear, que é um projeto que já começou, implementou uma parte, mas nós temos que buscar recursos, uma legislação, né, para que melhore, para que amplie esse Parque Linear e as pessoas possam passear, curtir e, mais importante, cuidar do nosso rio. Então é preocupante que muita gente não sabe ainda de que forma que a água chega na torneira, né? Ela sabe que abre, milagrosamente a água chega e depois ela vai embora no ralo, né? Qual é o caminho, qual é o percurso e o que a gente pode fazer para minimizar os impactos pelo uso da água. Então isso é muito importante a gente discutir. Bom, pelo pouco que você disse aí, o que falta então é uma relação mais próxima, é uma questão cultural de valorizar e amar o rio, as bacias que estão, a bacia do Rio Araguari, do Rio Berabinha, do Paranaíba, Rio enfim, Claro. Do Rio Então, Claro. Nós precisamos fazer um trabalho divulgando as nossas cachoeiras, né, as nossas regiões onde a gente pode acampar, levar as crianças, passar o dia, né, preservando, com muita consciência. Isso sim vai fazer com que as pessoas se aproximem mais da natureza. As pessoas estão cada vez mais com essa tecnologia, que é muito importante, que é muito boa, mas aprisionadas, né? Você vai numa roda de boteco, né? Você vai conversar, daí a pouco está todo mundo olhando para o telefone e mandando uma mensagem, fazendo um contato, né? E às vezes nem se interage aqui. Imagina com a natureza, né? Então tem muita gente que não sai de casa ou não se afasta um pouquinho para conhecer o rio e conhecer da onde vêm as coisas. Minha preocupação, que eu conhecia, jogava bola, corria, ia nadar no córrego, né? E meus filhos já não fizeram isso. Poucas vezes tivemos oportunidade de ir na beira do rio, eu levei algumas vezes, mas muito pouco. Imagina os meus netos. Então, se a gente não tiver preocupação, isso vai se perder, né? E uma vaca que vem o leite, como que é a vaca, como que é o leite de caixinha. Então, essa relação, a gente via isso em filmes, mas está acontecendo, né? Se a gente não tomar cuidado, as pessoas estão chegando agora, não vão saber de onde vêm as coisas. A criança acha que o leite sai da caixinha, não Exato. Em valinha quadrada. E a natureza existente são os jardins de shopping, né? Exato. Se deixar a coisa acontecer e não se ter essa consciência, nós vamos parar. Dá uma impressão, né, Fernando, um dado interessante, estudando um pouco mais sobre a matéria, dá essa impressão que a água é um recurso inesgotável. Por termos 12% do Brasil, né, 12% total da água doce mundial. Aí dá a impressão que fala, isso é muita coisa, 12%, mas a gente deve lembrar
lembrou muito bem o professor, daquele tempo da roça, quem é da roça conhece bem que sempre tinha um riacho, um córrego que era abundante ali. E hoje, 20 anos, 30 anos depois, quando visita lá, aquele riacho ele tá curtinho ou nem existe mais. Então, está visível aos olhos da população que a água realmente ela tá sumindo, está desaparecendo. Tem uma porcentagem muito grande, doutora Letícia, mas se não pensar em reserva de mata ciliar, os parques lineares para preservar a vegetação no entorno e também o uso da água. Então, assim, está sendo muito prazeroso. Urbana também, extremamente assim, linkado com tanta coisa. Aí do lixo também, e aí vai, né? Esse assunto é inesgotável, né? É perfeito, viu? Essa fala do vereador me lembra muito um depoimento do Murundu que me chamou muita atenção, que a moça ela falava assim que o rio Uberabinha ele era caudaloso, ele era cheio, grande, e hoje, com o passar do tempo, ele já diminuiu muito por causa da ocupação antrópica desordenada, as indústrias, a forma de tratamento desse rio. Então, aqui dentro, na nossa cidade, já demonstra essa perda de quantidade de água, de qualidade, que antes poderia nadar. Hoje a gente tem esgotos clandestinos. O rio, ele é poluído. Ele não tem essa qualidade que tinha antes. E a gente precisa cuidar. Precisa de projetos municipais que protejam as nossas nascentes, que protejam o nosso rio. Aí entram os legisladores. A questão da lei, a gente lembra recentemente aqui, assim, o debate intenso enquanto lei florestal, que dita regras para isso. Então o Brasil ele é muito grande em território, abundante em água, em fauna, em flora, e realmente é muito polêmico quando vai falar sobre legislação, porque existe um lado, por exemplo, o agroprodutor, né, a agroindústria, como é muito pujante, aí eles vão defender que para o Brasil crescer economicamente tem que dar direito deles trabalharem. Aí trabalhar, aí entra desmatamento, entra, né, ampliar a pastagem para produzir mais carne e tudo mais. Então é muito polêmico falar em legislação, porque cobre um lado, descobre o outro, e aí nessa briga, infelizmente, aí está perdendo energia, ao invés de todo mundo. O que é necessário principalmente das leis municipais no nosso âmbito aqui, porque muito bem lembrou, o rio Uberabinha, assim, é uma riqueza inestimável aqui, né, o valor do rio Uberabinha. Tem pessoas que pensam que Uberlândia nunca sofrerá uma crise. Disseram isso em São Paulo, né? Aí quando viu ali a crise do Cantareira e tudo mais, já explicou por si só, né, que pensar que nunca existirá uma crise hídrica, isso a gente não pode mais pensar. Ainda mais Uberlândia trata-se de uma cidade que não para de crescer, né? E a população também sempre recebendo novas pessoas. Muito acima da média nacional. Acima da média nacional. Bom, a gente começou esse primeiro bloco assim, falando um pouco mais dessa parte, vamos dizer, romântica do tratamento com a natureza, com o meio ambiente, mas no segundo bloco a gente vai explorar um pouquinho da Letícia aqui, na questão de orientar o produtor rural e também legislações específicas da área urbana, no sentido de pôr em prática isso, né? O Código Florestal, num outro programa, suscitou essa necessidade de esclarecer um pouco mais sobre o cadastro rural, o Código Florestal, enfim, levar um pouco de informação para o nosso produtor rural e também para os donos de terra, enfim, para que seja feito tudo da maneira correta e as adaptações aí. Mas nós vamos para um rápido intervalo. O Câmara Debate hoje falando sobre as legislações relativas ao uso da água e nós voltamos já depois de um rápido intervalo. Não saia daí. Beleza? Escola do Legislativo. Educação legislativa e para a cidadania da sociedade. No programa são transmitidos os principais cursos da Escola do Legislativo, além de palestras e eventos. O objetivo da Escola do Legislativo é qualificar, formar e capacitar os servidores públicos municipais e a comunidade que desejar aprender sobre gestão pública. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos.
Eles economizam água e também energia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fala Vereador. Momento para que os vereadores de Uberlândia possam informar sobre suas atuações na política, divulgarem projetos e assuntos relacionados, para que a população saiba mais sobre cada um que faz parte do Poder Legislativo. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta, a Câmara Debate aqui com Letícia Maestre, advogada, representante da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Euclides Lima, doutor em Engenharia Química, professor, pesquisador, proponente aí de um documentário que valoriza a preservação das nossas nascentes, e o vereador Lelis Lima aqui presentes, já agradecendo novamente a presença de vocês aqui. Agora, Letícia, a gente falou muito aqui que tem que se criar uma cultura de preservação, tem que se criar uma cultura de valorização dos parques lineares, né, da cidade, para que a população se envolva mais com esse bem natural que são os rios, que são as lagoas, enfim, a água, de maneira geral. Ultimamente, né? O que se tem mudado e como que o produtor pode se adaptar a essas mudanças, principalmente depois do Código Florestal, foi o ponto-chave aí de uma atualização, um rumo a seguir, é isso? Na verdade, o Código Florestal ele é relacionado a florestas, né? Com relação à água, pouca coisa mudou com o novo Código Florestal, porque quem regulamenta a água é a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, que ela é de 97. E aí, em 2000, teve a criação da Agência Nacional de Águas e a criação posterior dos diversos comitês de bacia, que é quem regulamenta toda a questão das outorgas e de usos múltiplos da água, tanto no perímetro urbano quanto rural. Agora, o novo código, quando se fala em florestas, essas florestas também estão relacionadas à proteção do recurso hídrico água, porque a água ela é um elemento do meio ambiente. E aí, quando se fala em proteção do meio ambiente, é geral, o ser humano, a natureza, a água. E aí o produtor ele tem sim que seguir de acordo com a legislação, tem que pedir outorga, tem que se cadastrar no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, para que esteja regularizada a sua propriedade. E tem um prazo para isso ou já está bem atrasado assim? Não, a lei ela não deu prazo, mas o antigo código, quem não tinha regularizado a reserva legal, a área de preservação permanente, já estava irregular. Com o novo código modificou
algumas questões em relação à área, mas ele tem que regularizar. Por exemplo, quem tem um poço para captação de água, se não tiver outorga, ele pode a qualquer momento ser embargado, porque ele não poderia ter esse poço sem a outorga. Captação de água em rio, devolução de água, tudo isso precisa de outorga. Mesmo se a captação for insignificante, ele vai ter uma declaração de que essa captação é mínima, é insignificante, mas ele precisa do documento do órgão, senão a qualquer momento ele pode ter essa suspensão desse uso da água. Bom, um ponto importante aí que eu acho que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, né? Ele é feito pelo próprio produtor. Sim, né? Ele entra sim, lá a no responsabilidade site, vai lá, coloca o cadastro bonitinho. Mas o produtor tem que ficar atento às informações, né? Pois pode haver um cruzamento de dados lá na frente. Né? Assim, tem que buscar uma orientação antes de fechar o cadastro, né? Sim, a responsabilidade do preenchimento dos dados, ele é do produtor. Então, no momento que tiver uma fiscalização desses dados, se tiver algum erro, o produtor ele vai ser responsabilizado. O ideal é que ele procure um engenheiro, um advogado, um topógrafo para fazer o georreferenciamento da sua área, para poder colocar direitinho o que tem de reserva, o que tem de APP, porque se essa demarcação estiver errada, além de multa, ele vai ter que modificar a demarcação, não só no cadastro, mas na área. Então, é um gasto financeiro que ele vai ter. Bom, e só mais uma coisinha. Normalmente, né, a maioria das legislações relativas ao uso da água são legislações federais, Sim, né? sim. Que recaem sobre o Estado e o Estado dissemina para os municípios, enfim, criam-se as bacias e tudo. Como nós estamos aqui num programa do Poder Legislativo, né, existe alguma forma do Legislativo contribuir, além do papel de fiscalizar, claro? Tem alguma forma, assim, de ele intervir? Mais uma questão de sugestões, vamos plantar algumas sementes aqui para que 2015 seja, né, iluminado aí, que os nossos legisladores de Uberlândia tenham essa consciência de buscar melhorias nesse sentido. Não, com certeza muita coisa pode ser feita. Em que pese a competência para a gestão da água, quem legisla sobre águas é a União. Os estados, eles têm um domínio sobre as águas estaduais, que não é da União, aquelas águas que são de mais de um estado, que são fronteiras com outros países, ou que tem algum interesse maior da União, eles são delegados ao Estado. O Poder Público Municipal ele não tem o domínio da água, mas ele tem sim responsabilidade no acompanhamento dessa gestão de águas. De que forma? Participando dos comitês de bacia, auxiliando na execução dos planos de gerenciamento dessas bacias, no plano de aplicação do dinheiro que é cobrado do uso da água. E em termos de legislação propriamente dita, o Poder Público Municipal ele pode sim elaborar leis para a proteção das nossas nascentes, dos nossos córregos. Hoje nós não temos. Nós temos uma política municipal de meio ambiente que ela não trata, hora nenhuma, sobre a proteção das nossas nascentes. Ela fala em APP, mas é cópia do Código Estadual e do Código Federal. E não há. No plano diretor do município falando sobre os fundos de vale para transformá-los em parque linear. Mas, assim, é muito incipiente. A própria concepção de parque linear que se tem hoje é de construir calçada. Isso não é parque linear. Sabe? É vergonhoso, porque o parque linear ele tem que coadunar vários aspectos, social e ambiental. Ele vai cumprir a sua função social ali naquele núcleo social de lazer, de esportes, mas ele tem também que recuperar o curso de água. Não existe
planos de recuperação de áreas degradadas, e isso pode sim conter numa legislação municipal obrigando a realizar diagnóstico ambiental, plano de recuperação de área degradada desses nossos córregos, que hoje todos os córregos urbanos e o próprio Rio Uberabinha ele sofre com problemas de erosão, com falta de mata, com toda a degradação, e na parte rural também, que apesar da qualidade da água ser um pouquinho melhor, lá tem graves problemas de desmatamentos, de erosão. Então, pode sim o Poder Público Municipal trabalhar nisso. Não, perfeito, assim, essa chave, justamente, a gente chegaria lá em relação, né, a Letícia abordou bem sobre o plano diretor. No plano diretor municipal aqui ainda tem que se aprofundar muito, ainda está muito superficial essa questão do conceito mesmo de parque linear. Então foi muito bem colocado, eu só estou aqui, não acrescenta nada na fala dela, doutora Letícia, porém, a questão de pavimentação, de tornar uma área que era permeável, impermeável. Então o conceito que está hoje no plano diretor, então está aqui um peso, né, sobre os legisladores da cidade para aprofundar mais nessa consciência, porque realmente a visão de recuperação de córregos aqui na nossa região ainda está muito superficial. Porque hoje tem que pensar também na questão de chamar mais pessoas. O Parque Linear tem uma configuração de lazer, isso aí é bom, isso aí da parte social é muito importante. Mas você levar muita gente para perto dos córregos, vai levar a degradação vai também. Levar lixo. Vai jogar lixo e muito mais. Então, existe aí um novo ano, né, para começar, assim, está bem no início. Então, essas políticas, no nosso nível, não vamos pensar nos outros municípios, mas Uberlândia tem que aprofundar muito nessas políticas. Então, não é só ficar nas políticas, é interessante trazer a lei mesmo, projeto de lei, e já entrar com uma fiscalização efetiva mesmo. Faltam servidores mesmo, né? Até que a ANA, né, assim, a Agência Nacional de Águas também tem que trazer mais pessoas, ambientalistas, geógrafos, químicos, engenheiros químicos, para fazer uma questão muito multidisciplinar mesmo, porque é um problema de todos. Vai chegar num ponto que, de repente, a pessoa que está gastando a água, é comum ouvir isso, não, eu já paguei por essa água, é uma água cara, embora a água do nosso município é uma água muito barata a nível de Brasil inteiro, é uma água de qualidade, já foi isso a nível de Brasil, a gente já conseguiu perceber que a água do nosso município foi considerada a melhor água, né, em termos de tratamento. Então, tem crescido muito o tratamento, mas as leis elas têm que ser mais próximas mesmo, na questão de preservação. Tem que discutir muito ainda, está muito superficial, foi muito bem colocado, então parece que ainda está muito distante, né, de nós. Em tempo, parabenizar pelo trabalho, então, a preocupação aqui da nossa docência, né, dos professores, e voltando à questão também das crianças, que são ótimos professores, né? É tão bom quando uma criança já está puxando a orelha do pai, né, falando, papai, fecha a torneira, né, quando está barbeando, vai escovar dente, porque começa aí. E não é aquela falta de consciência de falar que eu posso lavar o meu passeio porque eu já estou pagando a água. Então existe muito, a gente tem que falta consciência mesmo, lei, fiscalização e a consciência de todos. Fica a dica então da Letícia, Lelis, até dos outros parlamentares aí de Uberlândia, né, os nossos vereadores, de levar mais essa questão para o plenário, às vezes uma audiência pública. Nós participamos de diálogos públicos, né, o Euclides com o professor de Mauro, nós fizemos um diálogos públicos, acho que o começo é aí, começar discutindo, e foi bem legal aquele dia que um programa, inclusive, está disponível no site da Câmara para assistir esse diálogos públicos, e lá a gente exibe na íntegra o documentário do Euclides. Você ia falar, desculpa? Então, só complementando, para você, Lelis, levar a criação de uma unidade de conservação ou de unidades de conservação, né? Então nós estamos precisando, sim, tem uma luta da universidade e a questão ela é interinstitucional, intersetorial, e não tem um profissional ou outro profissional, é a sociedade inteira, né? Então nós temos que caminhar para que todos os atores estejam juntos e que nós tenhamos um sistema de divulgação, tá certo? Muito importante ser criado isso,
Porque às vezes uma faculdade está desenvolvendo alguma coisa, correndo atrás, a outra está aqui, as duas devagarzinho correndo aqui. Então nós temos que pegar todos os setores, unir e vamos colocar a questão recursos hídricos, né? Então a quem interessa. Então nós temos que ter o poder público, nós temos que ter as universidades, né? Nós temos que ter aí as indústrias, as escolas, né? O comércio, indústria, enfim, todos interagindo e cada um dando a sua opinião e a sua parcela de contribuição para que a gente possa solucionar esse problema. Se não solucionar, pelo menos minimizar os impactos, né? Exato. É usar racionalmente, né? Então usar da forma correta para que a gente tenha depois. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui e você que está em casa não saia daí. O Câmara Debate vai para um rápido intervalo hoje falando sobre legislações relativas ao uso da água. Não saia daí, voltamos já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, a força do Legislativo. Canal 45.3 HD. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. Fique sabendo. Para escovar os dentes e fazer a barba, feche sempre a torneira. Se ela ficar aberta, podem ser gastos até 25 litros de água. Sociedade em Destaque. Momento de acompanhar o resumo das solenidades e homenagens concedidas às personalidades que se destacaram durante os eventos realizados na Câmara Municipal de Uberlândia. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta, terceiro e último bloco do Câmara Debate de hoje, essa semana especialmente dedicada a esse bem tão importante que é a água, recursos hídricos urbanos, também na área rural, e hoje especificamente falando sobre legislações relativas ao uso da água. Aqui conosco a Letícia Maestre, Comissão de Meio Ambiente da OAB, Euclides Lima, doutor em Engenharia Química, e Lelis Lima, vereador, farmacêutico também, e conosco aqui contribuindo com esse debate. Bom, Euclides, no seu vídeo,
o Morundu, né, que algumas imagens foram colocadas aí, eu lembro que eu assisti um depoimento do Eduardo Bevilacqua falando sobre o uso da água na área industrial. Para se comer um bife parece que são milhões de litros de água durante todo o processo para se comer um bife, o que se gasta, né? E diante dessa realidade, além da questão da consciência, logicamente que não é todo mundo vai parar de comer bife por causa disso, mas existem situações que podem ser colocadas junto às empresas para que haja uma consciência maior em uso. Você faz parte da Comissão Estadual de Recursos Hídricos e tem novidades aí para 2015? Bom, como está o andamento aí junto à comissão? Então, o Conselho Estadual ele está revendo a deliberação normativa conjunta, que é feita junto com o Copan, o Copan CRH 01 de 2008. Essa deliberação, ela estabelece os limites máximos permitidos para que as empresas possam lançar os seus efluentes nos corpos hídricos. Então, com isso, para cada tipo de atividade, ela tem estabelecido os parâmetros, só para vocês terem uma ideia de ordem, pH, né, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, quantidade de cálcio, potássio, né, e os vários elementos químicos que ele pode lançar ali no corpo hídrico. Então, primeiro é avaliado qual é a classe desse corpo hídrico, para saber se ele é classe 1, classe 2, 3 ou classe especial. Então, a classe que determina qual é a qualidade do efluente que vai ser lançado ali. Tá? Determinou essa classe, por exemplo, o Beirabinha é classe 2. Tá? Então, para que uma indústria tenha aí a sua outorga, pegue a água, utilize essa água e depois lance lá no corpo hídrico, ele precisa, então, fazer uma análise química, verificar se ela está dentro do padrão aceitável para lançamento. Se não estiver, vai ter que implementar uma ETE, uma estação de tratamento de efluente, para que trate até o ponto onde ele possa lançar dentro dos padrões. Aqui em Uberlândia, nós temos um programa do DEMAI que é chamado PREMENDE, Programa de Monitoramento e Recebimento de Efluentes Não Domésticos. Então, esse PREMENDE para Uberlândia foi muito interessante, porque o DEMAI colocou as adutoras, então ela recebe o efluente da indústria e vai tratar lá na estação, né, do Beirabinha. Então ela faz o tratamento para depois lançar. Então ela lança, né, e aí o Conselho Estadual vai olhar o DEMAI antes de lançar esse efluente. E para o empreendedor, ele pode lançar esse efluente na adutora com uma concentração um pouquinho maior, né? Então o DEMAI que avalia isso. Ele vai lá, faz uma análise, verifica e fala, bom, então você vai ter que tratar o seu efluente até chegar nesse ponto aqui que nós podemos aceitar, que é o nível de doméstico. Porque todo o esgoto doméstico nosso tem um padrão, né? Todo mundo lava louça, né? Faz comida, lava roupa, e esse esgoto doméstico ele tem um nível. E esse nível, o DEMAI está recebendo das indústrias, chegando nesse nível. Se estiver acima desse nível, ele pode até não receber esse efluente. Então, isso é muito importante. Agora, do ponto de vista que você falou aí, nós não vamos deixar de comer um determinado alimento em função dessa discussão que você colocou, né, e que retrata muito bem o Eduardo Bevilacqua no filme Morundu. Mas dá em torno aí de 14 mil litros, né, de água para poder, nesse ciclo aí. Então, o que acontece? Nós temos que pensar muito bem, porque essas políticas, né, que foram voltadas, principalmente do agronegócio, ele não coloca a água como esse bem, né, que ele não computa esse bem. Então, nós precisamos mudar essa situação, de saber valorizar, né, o recurso hídrico, saber da onde que ele vem, para onde que ele vai, o que nós temos que fazer, e para que o produtor também ele tenha consciência disso e que essa commodity seja discutida severamente, para que os países aí não venham para o Brasil para comprar essas terras, para poder produzir esses grãos, usando a nossa água, sem contabilizar isso, para levar até para alimentar a sua população e deixar a gente só com prejuízo, que é a degradação ambiental. Então, todos esses pontos devem ser discutidos, né, para que a gente possa realmente avançar nessa questão da preservação, do uso consciente, do uso racional.
É como o Lelis disse, tratar a água não de uma forma inesgotável, né? Como um bem inesgotável, né? Tem que ter o seu valor. É verdade, porque na realidade é o seguinte, nós temos uma certa porcentagem de água aí doce já pronta para utilizar com um tratamento preliminar. Se você utiliza e você não trata de acordo, você vai aumentar ainda mais essa água poluída. Então, para você tratar essa água poluída, para torná-la potável, o custo vai aumentando. Claro, então, todo esse problema, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porém, o custo envolvido no tratamento para torná-la potável é muito maior. E esse custo tem que ser computado ali na hora Eu nos bastidores aqui, eu estava justamente perguntando, né, tirando uma dúvida aqui, é uma dúvida de muitos telespectadores também. Tem muito litoral, o Brasil tem muita água salgada. Então, por que não torna essa água potável? Justamente pelo custo, né? Então, que a gente dessalinizar e tirar outros eletrólitos também, né? Tem muitos minerais porque é impressionante, é algo controverso, né? Pensar, você chega no mar ali, litoral de São Paulo, qualquer que seja, tem água abundante ali, mas aquela água, ela a tecnologia, não é potável, a tecnologia caminha tanto, hoje tem uma tecnologia de ponta em vários ramos aí, mas na questão de dessalinização, colocar até potabilidade da água. A tecnologia já está sendo implementada, porém, realmente, aquilo que nós falamos, para você tratar essa água, quanto vai custar? Então, esse é o problema mais sério. Qual será o valor dela para a população depois? Agora, a questão de reuso, uma preocupação, né, do legislativo, que a gente tem que pegar firme, é na questão de obrigar empresas, condomínios de prédio, na questão do reuso da água, que até entra a água da chuva. Hoje, explora-se muito pouco mesmo a água da chuva. De repente cai muita água aí, que tal fazer um depósito daquilo? Ainda está muito prematuro, né, essa questão. Eu creio que em Minas Gerais, em São Paulo, utilizar daquela água ali para uso, né, para lavar roupa, lavar condomínio, tudo, ainda tem que caminhar muito para isso. Tá certo, né? Empresa que lava jato, utilizar essa água para lavar casa, né? Então, nós com a crise da água que a gente está vendo aí, muita coisa mudou. Então, muitos procedimentos foram revistos. E eu gosto de lembrar aqui que nós temos indústria em Uberlândia que reusa 100% da água. Tá certo? Então, entra a água no processo produtivo, eles utilizam ali, vai para uma estação de tratamento, trata 100% dessa água, ela retorna para o processo industrial, é utilizada para aguar jardim, é utilizada no processo, de alguma forma, e ela não tem esgoto. Então, fechou a torneira ali, ou seja, esse é o conceito. Mas na década de 80, eu já via, na década de 80 eu já ouvia falar que a entrada teria que ser zero e a saída zero. Para onde que eu venho com a entrada? A água da chuva. Então, eu faço a captação, não tenho que ter torneira, não tenho que ter... Não, eu coloco no reservatório, trato ela para o meu processo, potável, depois eu usei, trato na minha estação de tratamento e continuo circulando ela. Então, esse é um modelo que a gente deve sustentável. Algo que deveria virar uma legislação, né, específica. Incentivar as empresas, né? Eu acho que um incentivo às empresas que fizerem esse tipo de ação e de receberem aí um incentivo do governo, da própria prefeitura, para que ela tenha aí, continue com esse processo sustentável. No momento do licenciamento, isso pode ser levantado, né? Hoje, todo esse processo que ele falou do pré-mende, do lançamento dos efluentes, eles são sistematizados num processo único, que é o licenciamento ambiental. E aí, no momento de licenciamento dessas empresas, pode-se impedir o reuso, exigir esse reuso. A deliberação normativa 74 do Copan, que delimita lá o potencial poluidor de cada empreendimento e o porte, nesse momento de classificação dos empreendimentos e de realização dos estudos de impacto ambiental, dos relatórios de controle ambiental, pode-se impedir que tome um maior cuidado com o tratamento, com o reuso do recurso hídrico. E aumente o prazo, né, da licença, às vezes é 4 anos, se eu implementar o reuso, eu passo para 5 anos. Né? Assim como quem não tem uma notificação em função de não ter degradado o meio ambiente, né, de ter comprovado que cumpriu toda
todos os requisitos necessários da sua licença, todas as condicionantes da licença, ele tem aumentado o seu prazo da licença. Se é 4 anos, passa a ser 6 anos. Então, começar a incentivar, passar para 7 anos para quem implementou o reuso de água. Então, tem muitas medidas que a gente pode incentivar aí. Congratular. Existem isso, alguns né, incentivos já, né? Para produtor rural, enfim, né? Tipo o de Bolsa Verde de Minas Gerais, né? Entre outros aí, que é uma forma legal de incentivar e promover essa mudança, né? Com certeza, e o que o poder público tem que fazer é isso mesmo, é incentivar para que proteja o meio ambiente. Porque quando coloca a mão no bolso, é mais eficaz essa proteção. Ação, né? A questão de mais desconto, imediata, né? O que é mais prático nisso é o desconto que aconteceu no estado vizinho, São Paulo, né? Conceder desconto para quem economizou água. Em termos ali na conta de água mesmo, né? Real, conseguiu valor real mesmo. Então reduziu ali uma alíquota, deu desconto àquela família, aquela empresa que conseguiu economizar água. Então isso que não seja só na crise hídrica, que seja algo na prática mesmo, durante todo o ano, né? Essa consciência aí. Criar uma cultura, na verdade. Criar uma cultura e um incentivo no caso, legalizado no município. O município tem, é até um exemplo para o Brasil inteiro, uma política de isenção de IPTU. Para quem tem a área de preservação bem cuidada, e para quem tem áreas verdes dentro da sua propriedade. Então, isso já é real, isso municipal, sim, né, sim. em âmbito municipal. Antes das considerações finais, porque o tempo já passa voando, né? Moda fazer poço artesiano, é correto? É correto desde que tenha outorga. É correto desde que se faça de acordo com as exigências e que se tenha o documento de outorga, autorização. Sem lá fazendo poço artesiano, não, né? Assim, não. Uma hora dança, vamos dizer assim, né? Apesar de que alguns usos, eles são inerentes por exemplo, o uso para beber, para higiene, qualquer pessoa pode utilizar, não precisa de autorização para isso. Mas furar um poço é preciso de pedir a autorização do órgão ambiental competente, que aqui em Minas é o IGAM. Mas se tratar de um corpo hídrico de competência da União, aí a competência já é da Agência Nacional de Águas. Bom, só para lembrar aqui, é o seguinte, você antigamente furava um poço, tirava a água e ninguém te cobrava essa água. Tá? O que aconteceu? No caso do DEMAI, olha, ele olhou e falou assim, poxa, ele colocou o adutor e de repente está chegando água aqui que não tem ali, não está regulado, porque ele tira de um poço. Então esse poço está sendo monitorado, quer dizer, a outorga que está garantindo isso, né? Então o DEMAI começou a fiscalizar de onde que estava vindo a sua água e descobriu muitos poços aí sem essa regularização. Então a primeira coisa que ele exigiu, a regularização do poço. Então isso foi muito positivo, né? E também mostrou, algumas indústrias até me procuraram, muitas vezes, para que eu vou furar um poço, ter o cuidado com a outorga, preocupar com o tratamento dessa água, sendo que chega uma água tratada, né? E às vezes o meu consumo não é tão grande, eu faço um reservatório, né? E as indústrias ficam preocupadas com isso. Mas antigamente, gastava-se só com o custo inicial, que é furar o poço, né? Então isso também está acabando, ou se ele tiver que furar esse poço, ele tem que ter a outorga e também vai pagar para o descarte desse efluente. E acompanhar também o credenciamento, porque pelo que eu acompanhei, o crescimento de empresas, né, de perfuração aumentou. E aí já entra na parte de fiscalização, então, acompanhar o trabalho dessas empresas, né, relatórios, certificar com selo de qualidade, porque realmente isso aí futuramente pode implicar mesmo, que está tirando a água do lençol freático, né? Isso, então o prejuízo, ele talvez não é que terá prejuízo, com certeza terá. Que é uma água compartilhada, né? A água é um bem coletivo, não é de uso tem que ter um exclusivo, estudo, tem que ter. O mais importante é saber que, diante disso tudo, o objetivo não é punir, não é multar, o objetivo é preservar. Né? E para isso tem que mexer no bolso do cidadão, né? Bom, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, infelizmente o tempo é curto,
mas por isso nós dividimos esse tema recursos hídricos em 5 programas. Às vezes entra o mesmo assunto num programa ou outro, mas é importante para que a informação entre na cabeça do nosso telespectador e do produtor, enfim, de quem for, de maneira efetiva. E eu queria muito agradecer aqui, pedir uma consideração final, uma orientação aí para o nosso telespectador, enfim, fique à vontade. A Letícia de Almeida Maestre, advogada e representando aqui a Comissão de Meio Ambiente da OAB. Muito obrigado por sua presença mais uma vez conosco, Letícia. Eu que agradeço mais uma vez, é uma grande honra participar aqui desse programa. Agradeço ao Fernando, agradeço ao vereador Leles, professor Euclides. Foi bem proveitoso esse debate de hoje, principalmente quando se trata de recursos hídricos, que é aí uma problemática imensa. Então, eu agradeço mais uma vez, quero deixar meu telefone, 9100-4027, meu e-mail contato@leticiamaestre.com.br. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bom, nós que agradecemos, Letícia. Obrigado, viu? Bom, professor Euclides Lima, doutor em Engenharia Química, professor, pesquisador, amante da natureza, né? Por que não? E parabéns mais uma vez pelo Murundu, pelo trabalho. Está aqui, de volta. Muito obrigado pela sua presença aqui e a gente espera contar com o senhor novamente em outras oportunidades, visto que esse tema ele é infinito, e várias vezes nós vamos tratar ele aqui no Câmara Debate. Obrigado, professor. Ok, Fernando, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para poder participar desses debates, né? A colega Letícia, o vereador Leles, e dizer à população, para assistir o filme, para se sensibilizar com a questão, né? E cada vez mais buscar aí alternativas, participar dos debates, das audiências públicas sobre essa temática. Então, eu estou convocando aí a população para que a gente possa discutir em conjunto e ter aí uma decisão saudável, feliz e sustentável, por que não? Muito obrigado. Com certeza, obrigado. Bom, Leles Lima, vereador, aqui ó, sugestões foram dadas, 2015 aí inteirinho para poder levar essa pauta lá na Câmara. E, logicamente, com o apoio dos outros edis, que eu tenho certeza que o Poder Legislativo está engajado nessa questão. Obrigado, Leles. Completamente empenhado. Fernando, a gratidão é por minha parte, eu quero agradecer mesmo, mais uma vez o convite, dizer que é sempre um prazer mesmo. Obrigado, nossos professores, né, professor Letícia e professor Euclides, aprendi muito com vocês. Com certeza, eu quero também agradecer quem nos acompanhou o nosso debate muito especial aqui, e dizer assim que a água, para fechar, né, consideração, dizer que a água é um presente de Deus, é uma dádiva que Deus nos entregou e é um bem coletivo, porém é responsabilidade de todos nós. Então que nenhum venha a se abster aqui da responsabilidade enquanto preservar, multiplicar, né, ao seu ciclo aí de relacionamento, que a água ela é um bem comum e responsabilidade de todos nós na questão de preservação. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado. Continuamos à disposição, representando aqui o Poder Público Legislativo por uma cidade melhor, por uma cidade acolhedora, educadora e muito boa de se viver, com recurso hídrico, recurso natural. Então, uma cidade boa para todos nós. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos e agradecemos também você em casa que nos acompanhou e pode colaborar com esse programa enviando sugestões de temas através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Câmara Debate fica por aqui. Até um próximo programa.